Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, Pastor Flávio falando com vocês, uma vez mais, passando aqui com essa videoaula para estar auxiliando aí todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja do Jardim Colorado, Assembleia de Deus, Ministério Fama. Temos feito isso já nas aulas passadas e uma vez mais aqui me utilizo dessa ferramenta, né, para gravar essa videoaula e deixar disponível para que vocês possam estar estudando a revista de vocês e estudando também a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, beleza? Sempre peço a vocês papel e caneta, tá? Sentado aí no conforto do seu lar, a Bíblia Sagrada de um lado, a revista, e a gente vai aí estar fazendo a exposição do conteúdo da lição de número 6, tá? Nessa videoaula que vai estar falando um chamado ao arrependimento. Texto base. Qual que é o texto base que nós vamos estar utilizando aí, Pastor Flávio? Salmos 51. Salmos de número 51. Você vai abrir sua Bíblia, vai colocar do lado da sua revista, papelzinho, caneta na mão e a gente vai estar fazendo a exposição do conteúdo aqui, tá bom? Como sempre tenho feito, vou utilizar os slides aqui, que a gente utiliza também de forma presencial na nossa escola, e a gente vai abordando aqui ponto por ponto aqui, tentando ser bem didático, bem com os irmãos aí, pegando os elementos importantes que a gente vê dentro do texto que nós estamos estudando. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Ó, nós vamos estar aqui estudando com vocês. Eu já estava até preparando o conteúdo aqui. Vou ajeitar o slide aqui para a gente voltar lá do começo. Beleza. Um chamado ao arrependimento. É a temática, tá? A temática central que vai estar sendo abordada aí dentro do livro de Salmos de número 51, tá? É o tema que foi proposto pelo autor. Tarefinha já para você. Você vai pegar o texto, Salmo 51, e vai fazer a leitura do texto, tá? Fazer essa leitura do texto aí, uma, duas, três vezes, tá? Em contrapartida, também você vai depois pegar aí os pontos a pontos da revista e vai estar observando aí a conexão que tem com o que está sendo apresentado dentro do texto bíblico, ok? A gente consegue fazer aí, abstrair os elementos se a gente fazer essa didática aí. Texto áudio, tá? Tá aí na revista de vocês, está trazendo aí abordagem sobre os sacrifícios para Deus, são um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, tá? Isso é o verdadeiro sacrifício para Deus, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Que maravilha! A verdade aplicada nos traz aí do elemento de estudo fundamental dentro dessa lição. O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado. Consequentemente, confissão e arrependimento, tá? Então, o caminho da restauração espiritual, ela passa por este elemento importantíssimo na vida do cristão, que é o quê? É reconhecer a condição de pecador e pecadora, reconhecendo os seus pecados, consequentemente fazendo confissão e levando-se, conduzindo a um caminho de arrependimento. Que significa abandono, deixar essa prática pecaminosa. Os tópicos da lição. A gente tem 3 tópicos aí, ó. Você pegar e folhear a lição aí, a revista, você vai ver. Eu tenho o tópico 1, que vai falar sobre o contexto histórico, tudo bem? Tópico 2, o caminho do arrependimento. E o tópico 3 vai falar os pedidos do salmista, tá? Então, cada tópico nós vamos estar abordando aí um elemento que nos é apresentado em Salmo de número 51, certo? Este salmo tem como base a figura do rei Davi, tá? A gente vai tirar um elemento apresentado neste salmo, vivenciado pelo rei Davi, que está apontado em outro contexto histórico da Bíblia, tá? Em outro livro histórico da Bíblia. No decorrer da lição aqui, a gente vai estar mostrando para os irmãos este outro texto bíblico que vai estar falando da narrativa, do pano histórico, fundo histórico que acontece, os elementos que são apresentados e vivenciados pelo salmista, narrado no Salmo de número 51, tá bom? Então aí a gente vai trabalhar o contexto histórico, que vai falar da transgressão do personagem principal, que é Davi, o fruto do pecado e os planos de Davi, no que diz respeito a este pecado, e Natan como profeta, boca de Deus, né? Verbalizando a atitude pecaminosa do rei Davi. Os caminhos do arrependimento no ponto 2, a gente vai falar sobre o reconhecimento e a confissão do pecado, a confissão e o pedido de perdão,
o perdão não aniquila as consequências. Olha que ponto importante que a gente tem que trazer em consideração para nós, tá? E os pedidos do salmista, né? Que é conhecer a sabedoria, purificar-me com o isopo. Ele pede isso no Salmo, ele pede a Deus que venha purificá-lo de forma profunda, né? A alegria da tua salvação. Pois bem, aí estamos a abordagem dos tópicos, a introdução aqui para que vocês possam ter uma noção mais abrangente de tudo que vai estar sendo abordado aqui, que vai estar falando sobre o quê? Abordaremos o que em específico aqui nesses salmos? Consequências do pecado, ok? Consequências do pecado. Pecado tem consequências, sim ou não? O que vocês acham? Sim, né? As possibilidades de restauração quando há verdadeiro arrependimento. Olha só. Possibilidade de restauração quando existe genuíno, verdadeiro arrependimento no nível de profundidade. É possível, por mais que seja perverso, por mais que seja algo que é abominável, inaceitável, existe sim a possibilidade de restauração quando existe um genuíno, um profundo, um verdadeiro arrependimento. Ok? Então, Salmos 51 tem como base justamente apontar isso para nós. Consequência de pecados, tá? E as possibilidades de uma restauração genuína e verdadeira quando se existe verdadeiro arrependimento. No contexto histórico, o Salmo 51, ele vai ecoar para nós alguns elementos aqui importantes que está dentro do personagem que está escrevendo este salmo. Está dentro do personagem o quê? O sentimento de angústia causada pelo pecado e sintomas nefastos da obediência, né? Que são consequências do pecado. Mostra o quê? O Salmo 51? Que o pecado de Davi, que é o personagem, conduz ao estado de completo esvaziamento espiritual, aí nós temos outro elemento, esvaziamento espiritual, certo? E conduz a um estado de profunda angústia, tá? Então, existe um sentimento de profunda angústia por aquele que cometeu o pecado, tá? Esvaziamento espiritual, que essa angústia é justamente consequência desse esvaziamento espiritual. Sintomas nefastos são causados pela desobediência, né? Que leva a pessoa à vida de pecado, né? E o pecado em si só ele justamente causa uma angústia profunda. Então são elementos que a gente vai perceber no escrito de Salmos. Salmo 51 vai verbalizar para nós, vai ecoar para nós esses elementos que estão intrínsecos àquele que está narrando, aquele que está escrevendo os Salmos, que é a angústia, tá? Os sintomas nefastos causados pelo pecado, o esvaziamento espiritual que essa pessoa está vivendo por causa do pecado, tudo bem? Davi vai estar apontando isso, e essa profunda angústia, né? Que é consequência desse esvaziamento espiritual. Continuando no que diz respeito à transgressão de Davi, tá? Aqui entra aquele ponto que eu falei para os irmãos lá no início, na nossa introdução, da nossa exposição dessa aula de hoje. 2 Samuel 11, vemos o processo que aconteceu o pecado de Davi. Então, você vai pegar e parar agora, vai lá em 2 Samuel 11, você vai ver a narrativa, o pano de fundo histórico da narrativa do que Davi fez de forma pecaminosa, tá bom? O que ele veio fazer? Aí está aí, ó, em 4 pontos, né? Era tempo que os reis saem, porém Davi ficou. Davi foi negligente, ele não devia lá estar e lá ele estava. Olhou e desejou, né? Ele não vigiou, não foi vigilante, ele cobiçou, ele desejou algo que não lhe pertencia, deitou-se com ela e adulterou, ele cometeu um pecado de morte, mortal, ele adulterou, cometeu adultério. Por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Batseba. E posterior a tudo isso, a decadência moral, o esvaziamento espiritual vai acontecendo de forma gradativa. Nós vemos a omissão, nós vemos a falta de vigilância, nós vemos aí Davi adulterando, né, com a esposa daquele que era o principal, ou seja, um dos seus maiores guerreiros de batalha, dos seus principais generais ali, soldados e comandantes. E por fim ele planeja a morte. Olha a decadência, olha um abismo puxando o outro abismo, né? O grau de moralidade, de perversidade da transgressão cometida por Davi. É ou não é um pecado
ou atitudes que promovem já em si as suas ações profunda angústia. Há uma consciência que tem que estar alinhada com propósitos e projetos de Deus. Aí você reflita nisso, tá bom? 2 Samuel 11, você vai ver esse pano histórico. Então, você corre lá em 2 Samuel 11 e faça a leitura do texto, tá? Para você entender o pano histórico de fundo do pecado cometido por Davi. Olha só, as transgressões de Davi, continuando ainda nas transgressões, temos sempre duas escolhas. Uma coisa que tem que levar sempre em conta, nós não podemos esquecer, queridos, é o seguinte: toda decisão é nossa, toda decisão é do indivíduo. Nós temos a decisão de buscarmos a santificação, andar no Espírito e mantermos íntegro ao estado de consciência de santificação. E nós podemos também escolher transgredir ou sermos conduzidos pela obra da carne. Em especial, Davi, ele foi conduzido, ele tomou a decisão de ser conduzido por aquilo que os seus desejos, a sua vontade, né, pudessem ser satisfeitas, abandonando o andar no Espírito, né? Geralmente, a pessoa que vive uma vida conduzida, norteada por transgressões, por pecado, sempre está buscando satisfazer a si próprio, as suas vontades, os seus desejos, no que diz respeito à própria carne, né? Então, aí a gente consegue perceber dois elementos, que são dois elementos que são únicos exclusivamente desenvolvidos a partir de uma única atitude do homem, chamada decisão e escolha. Você decide se santificar e você também decide desobedecer ou transgredir, melhor dizendo. Santificar significa obedecer, seguir as determinações, refletir com maturidade aquilo que está disposto, e às vezes a transgressão é justamente ser conduzido de forma liberal por todas as vontades, desejos e sentidos que propriamente nós temos quando nós estamos no estado de distanciamento do andar no Espírito, tá bom? E isso a gente percebe em Davi, né? 1.2, o fruto do pecado e o plano de Davi. Pecado tem consequência. Escreve aí, todo pecado tem consequência, ok? Pode ser uma consequência grande, uma consequência externa, ou apenas uma consequência interna, pode ser uma consequência social, pode ser, mas todo pecado tem uma consequência. Então, Davi, qual que é a consequência do pecado de Davi? O fruto do pecado de Davi, automaticamente, Betseba se tem um filho, engravida, certo? E segundo a lei, como ele comete um adultério e o pecado revela, e o filho revela o seu pecado, conforme a lei, esse pecado conduziria à morte. Porém, Davi tem um plano, justamente para quê? Para encobrir o pecado. Olha só. Assim, Davi planejou encobrir o seu pecado com os seguintes atos. A gente tem essa tendência, né? O homem, a perversão da nossa natureza humana, ela tem a tendência de tentar encobrir os nossos erros, né? Não reconhecê-los. Aí o que Davi faz? Ele traça um plano. Ele determinou que Urias descansasse, porém o plano fracassou. 2 Samuel 11:8, tá? Festejar com Urias no intuito de embriagá-lo, na certeza de que iria para casa e ali repousasse com a sua mulher, a fim de fazer constar Urias como pai da criança, ou seja, ele esperava que ele viesse coabitar com a sua esposa e, né, e pudesse se denominar posteriormente filho da criança que já existia e que era fruto do pecado de Davi com Betseba. E com o fracasso das estratégias anteriores, planejou a morte de Uzias. Agora ele se torna um homicida, um assassino. Olha que degradação moral, né? O plano para encobrir o pecado, né? Ou seja, se aprofundando cada vez mais em atitudes imorais que vai gradativamente levando Davi a uma esfriamento espiritual, um esvaziamento espiritual, moral, daquilo tudo que era o grande homem Davi. Dentro do fruto ainda do pecado, olha, após a morte de Urias, Davi casa-se com Betseba. Ou seja, deu certo os planos, certo? Ele pensa então que tem um pecado encoberto, porque morreu, e automaticamente ele já assume Betseba como esposa, pensando assim que os seus atos não seriam revelados. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem alguém que a gente não pode se enganar.
duas coisas que nós não enganamos. Nós não enganamos a nossa consciência, ela jamais será enganada, tá? Você pode até ter um pensamento equivocado no que diz respeito à sua formação, à sua convicção. Você pode pensar de forma diferente, mas a sua consciência não será enganada, tá? No que diz respeito a questões éticas e morais. Você nunca será enganado dentro da sua própria consciência. E outro, Deus. Deus nós não enganamos. Davi, deu tudo certo os planos de Davi, mas olha só, existe a proeminência de um detalhe aqui que nós não podemos esquecer. O profeta Natan é boca de Deus e denuncia, então, o pecado a Davi. Tá? Ele vem denunciar o pecado que está encoberto a Davi. Para Davi, a situação estava resolvida, porém não imaginava que seria visto pelo profeta Natan, visitado pelo profeta Natan. Amando de Deus, denunciar o pecado encoberto. Então, ou seja, Deus não aceita aquela situação, utiliza o profeta, e o profeta chega até Davi para denunciar o seu pecado. E o profeta vai dizer, olha, vai ser exposto aquilo que você fez, tá? Vai ter consequências aquilo que você fez. E logo Davi, então, se arrepende e pede perdão, né? Se lança diante do profeta e clama a Deus e roga a Deus, buscando aí voltar a um caminho de arrependimento, retomar aquilo que ele tinha perdido no que diz respeito à sua prática pecaminosa, que foi de forma evolutiva, acontecendo o esvaziamento gradativo e espiritual do grande rei Davi. Davi declara, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A gente tem que ter em consideração um elemento importantíssimo, que é fundamental no caminho e no chamado ao arrependimento. A gente precisa reconhecer o pecado, reconhecer que aquilo que está sendo feito está errado. Certo? E nos dias de hoje, o grande problema está justamente no reconhecimento. As pessoas têm dificuldade em reconhecer que tomaram decisões erradas e decisões, na maioria das vezes, pecaminosas, que transgride algum princípio, seja princípio natural da existência humana, seja um princípio de uma aliança estabelecido entre pessoas, seja qual for o princípio que foi burlado, que foi quebrado, isso é uma atitude pecaminosa, certo? Então, assim, o primeiro ponto é justamente o reconhecimento e a confissão, que vai nos conduzir a um caminho, o reconhecimento e confissão do pecado nos conduz a um caminho de arrependimento. E Davi nos mostra isso em Salmo de número 51, 13, tá certo? E diante da sua consciência, então, fica claro e evidente que a sua atitude pecaminosa e que não está distante dele as consequências de tal ato, tá? O arrependimento existe o reconhecimento da falha. É isso que nós estamos frisando aqui, tá? Todo arrependimento exige único e exclusivamente o quê? Reconhecimento da falha. A pessoa precisa reconhecer que errou, que falhou, né? E hoje os ânimos, o autoritarismo do indivíduo é muito grande, né? Então as pessoas têm muita dificuldade em reconhecer. Imaginemos o tempo de Davi. Davi, com todo o poder e autoridade que ele tinha, o profeta chega e instiga ele com uma história falando do pecado que ele cometeu. Ele poderia muito bem exterminar ali o profeta, mas não, ele realmente se vê diante da sua atitude pecaminosa e fala, não, realmente eu errei, eu preciso, reconhece, confessa ali o seu pecado diante do Senhor, diante do profeta. E é um caminho, é um passo para uma vida de arrependimento, de mudança, tá? Atualmente, a ausência de sensibilidade. Um elemento importante que é bom a gente ver aqui neste ponto. Falta para muitos a sensibilidade para ver que algumas atitudes pecaminosas têm sido colocadas, têm sido ignoradas e têm sido escondidas, tá? Mas o verdadeiro evangelho, ele nos leva a uma conduta de arrependimento, de recomeço diário, de arrependimento e de novas práticas, tá? Enquanto que a vida é perigosa no que diz respeito a esconder as atitudes pecaminosas, porque elas se tornam corriqueiras. E isso vai entrando num ciclo de normalidade e as pessoas vão corriqueiramente se escondendo as atitudes pecaminosas, que vão se tornando normais e corriqueiras. E vão automaticamente acontecendo o esvaziamento espiritual, a falta de sensibilidade. A pessoa perde a sensibilidade pelo pecado, tá? E o verdadeiro evangelho,
O verdadeiro poder da palavra de Deus é justamente nos levar a um caminho que todos os dias nos promove atitudes de arrependimento nas nossas atitudes pecaminosas. Tá? Nós somos transformados em Cristo, mas ainda existe uma natureza em nós que nós precisamos combatê-la, ela é muito aguerrida, e nós devemos combater ela constantemente para que nós possamos estar, pelo poder do Evangelho, nos conduzindo a um caminho de reconstrução, de transformação, de mudança e de arrependimento diário das nossas práticas, e não escondendo, tá? Então é necessário a sensibilidade, ok? Para sentir o pecado, para ver, olha, esse pecado ele não pode ser escondido, ele tem que ser confessado, eu preciso confessar esse pecado, né? Eu preciso expurgar ele para fora de mim, né? Não posso aceitar. E a partir disso o Evangelho vai me apontando os pecados, os erros, as fragilidades, as falhas que a gente vem cometendo, e a gente vai mudando de atitudes e reposicionando a nossa vida espiritual todos os dias, tá? Olha só, Davi reconhece o pecado e confessa. É justamente o ponto que nós estamos abordando aqui, sobre a importância de estar confessando e reconhecendo a atitude pecaminosa, tá? Abandonando a insensibilidade da ignorância, daquilo que realmente nos prejudica, e caminhando aí em cumprir o que o Evangelho nos diz a respeito de estarmos dia após dia colocando a palavra de Deus diante de nossas ações, de nossas atitudes, né? E reconduzindo, nos arrependendo dos caminhos tomados e reconduzindo a nossa rota a uma vida de plenitude espiritual, de paz, de consciência, porque o pecado nos angustia, tá certo? Mas o arrependimento nos aproxima daquilo que Deus quer para nós. E a gente começa, então, a ter paz de espírito, tá bom? O perdão não aniquila as consequências. Um equívoco que talvez muitos de nós temos é justamente nessa parte aqui, olha, o perdão não aniquila as consequências. Pessoal, ser perdoado não significa que deixaremos de ter consequências pelas nossas atitudes erradas, tá? Mesmo sendo perdoados, sofreremos as consequências dos nossos pecados, tudo bem? Mesmo que nós tenhamos, vamos dizer assim, cometido algo errado, sofreremos as consequências disso, né? Sanções vão ser pessoas vão ser submetidas a sanções, seja elas sociais, morais, éticas, as suas transgressões que foram cometidas. Existe todo um contexto, e este contexto, quando somos expostos a ele, quando nós fazemos algo de errado, nós devemos colher os frutos que são submetidos às pessoas que cometem essas transgressões, tá? Deus exerceu o seu juízo sobre a vida de Davi. E a vida de Davi nos mostra com clareza o juízo que foi submetido a ele. Olha aí, ó, 2 Samuel 12, 14 e 18. Não esqueçam, faça a leitura do texto. O mal veio sobre a família de Davi, olha só. Aquilo que Davi cometeu, toda aquela degradação moral que foi cometida por Davi, alcançou a sua família, né? Veio a alcançar a sua família, né? Trouxe problemas futuros à sua família. Ah, pastor Flávio, Davi se arrependeu. Arrependeu. Deus perdoou? Perdoou. Mas as consequências, elas vão permanecer, né? Elas vão circular em volta da pessoa que cometeu certas atitudes. Depende do grau, depende do que aconteceu, depende do que veio a acontecer. Tá bom, pessoal? As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas, tá? Aí tem vários elementos aí de consequências que Davi se submeteu justamente pela sua atitude pecaminosa. Então, façam uso dos textos sagrados aí, leiam atentamente que vocês vão entender o que está sendo apontado aqui neste ponto. O que está sendo abordado aqui? Coloque isso na sua cabeça. O perdão não aniquila as consequências. Então, se prepare para consequências quando você cometeu algumas atitudes pecaminosas. Dependendo do grau delas, elas vão ter, sim, consequências. E essas consequências serão colhidas. Tá? Não tem como nós fugirmos das consequências. Tudo bem? Salmista, ponto 3. Os pedidos do salmista. O que o salmista pede? Olha, o pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. A sua intimidade com Deus foi afetada. A sua alma foi tomada por angústia. Tá? Davi tem a sua alma, Davi tem o seu senso de espiritualidade abalado, né?
E ele expressa claramente isso no Salmo 51. A gente vai ver esse grito de angústia latente nos escritos do salmista, né? Não foi só externamente, mas foi internamente. E é o pior de todos. A consequência externa, ela pode ser, com o tempo, ela pode ser reconduzida, reconstruída, dependendo do que foi cometido, mas o interno, ele é muito pior, porque o esforço, a dedicação, o conflito interno, ele é muito grande, tá? Então, o que é apontado pelo salmista Davi é justamente isso aí, ó. Ele nos aponta as consequências em que já foi afetada a sua intimidade com Deus, seu grau de espiritualidade foi afetado com Deus, tá? Sua alma foi tomada por um sentimento de angústia profundo, e viver em angústia, né, queridos? Não é bom, muito pelo contrário, é uma vida de tormento, de flagelo, né? E a gente foi chamado para uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida de bonança em Cristo Jesus. Olha só, após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. Então, Davi, diante dessa consequência do seu erro, da sua atitude de pecaminosidade, das consequências que ele colhe no seu interior, ele busca e ele anseia ter o seu coração cheio de sabedoria, né? Uma ferramenta importante que nós devemos buscar na nossa vida para que a gente possa se distanciar de atitudes pecaminosas, né? Não basta eu conhecer, eu preciso de ter a sabedoria, né? Sabedoria é algo que engrandece, que enobrece, que fortalece, que edifica, que traz frutos de vidas e de verdade, tá bom? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que coisa maravilhosa, né? Então, quem é sábio teme ao Senhor, teme o que Ele pode fazer, teme quem Ele é, né? Não teme pelos maus que podem se suceder, mas teme verdadeiramente por quem Deus é. Então, o salmista Davi, ele está falando aí que ele deseja, né? Ele tem um anseio em seu coração em ter ele cheio de sabedoria. Olha só, ao contrário do rei Davi, José vigiou, né? É aquilo que nós abordamos lá no ponto 1 da nossa lição. Faltou para Davi o quê? Vigilância, né? Quem teme ao Senhor foge do pecado quando ele bate a porta, né? Nós não estamos exímios de atitudes que vai proporcionar a nós condições propícias para o pecado, mas, como eu disse lá no tópico 1 ainda, cabe a mim e a você, a decisão é nossa, de trilharmos um caminho que nos afugenta, que nos foge, que nós vamos fugir do pecado e vamos manter a nossa solidez espiritual, ou então nos aprofundarmos, ter uma decisão que nos leve a aprofundar a nossa vida em atitudes pecaminosas, que vai automaticamente promovendo o esvaziamento espiritual, tá bom? Então, nós temos aí um ponto de comparação entre José, que vigiou, e Davi, que não vigiou, né? José vigiou, fugiu, colheu consequências, por mais que estava mantendo os princípios, mas o seu cume, o seu final, né, é distinto do final apresentado na vida da história do rei Davi. Davi pede ao Senhor que o purifique com isopo, né? Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado, né? Existe, pois, essa planta que tem a capacidade purificadora, né? A substância purificadora que existe nessa planta. Então, Davi pede que o Senhor o purifique de tal forma, de forma plena, completa, né? De tudo aquilo que ele cometeu de errado, né? E é usada aí essa figura dessa planta aí. Isopo é um arbusto aromático com cachos de flores amareladas que crescia nas fendas das rochas, era usado na cerimônia de purificação. Aí o elemento que nós acabamos de abordar com os irmãos. Levíticos 14:51 tinha justamente essa função de fazer purificação dentro das cerimônias, tá? Alegria da tua salvação. Há duas expressões fundamentais no verso 12, alegria e salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo 51:12. Duas lições aprendemos aqui. O caminho da santidade conduz a pessoas à alegria e à salvação, e o caminho do pecado conduz à tristeza e à morte, tá? Então, o que Davi está falando? Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. O caminho a qual foi abandonado pelo rei Davi, quando ele tem uma atitude pecaminosa, esse primeiro caminho, que é o de santificação, conduz a vida a uma pessoa de alegria, né?
em estar sempre contemplando, vivenciando os milagres, vivenciando não os milagres, os feitos, as realizações que essa pessoa tem tido, do que se manter íntegra aquilo que foi proposto por Deus, do que se diz ao seu propósito, ao seu plano, né? E o caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. Foi o que Davi experimentou como consequência da sua atitude pecaminosa. Então, em Salmos 51, verso 12, ele vai estar justamente falando isso: Senhor, dai-me de novo alegria, tá? No caminho da tua salvação. Que eu possa gozar novamente dessa alegria, tá? Que eu possa vivenciar novamente tudo isso, que eu possa realmente ter sido lavado e purificado dessa ideia, daquilo que eu cometi de pecado, né? De tudo aquilo que foi me envolto por consequência do pecado, eu possa exprimir essa alegria, essa satisfação, esse prazer, né? Então, torna-me dar a alegria da tua salvação. De forma conclusiva, queridos, o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade, da nossa natureza pecaminosa, somos todos pecadores, tá? Da relevância do arrependimento e da busca por restauração. Ou seja, o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização de três coisas: da nossa natureza pecaminosa, todos somos pecadores; da busca que devemos exprimir por restauração, por buscar em Deus, né, o nosso fortalecimento espiritual novamente; e da relevância do arrependimento. O arrependimento é algo, como eu disse no início, digo novamente aqui, o arrependimento é algo indispensável para o processo de salvação e transformação do cristão. Arrependimento é indispensável para o processo de restauração, transformação do cristão. Tá? Então, assim, não podemos ignorar este elemento tão importante da nossa fé cristã, que é o arrependimento. Tá bom, amados? Na próxima aula, nós vamos estar tratando aí, falando sobre a confiança em tempo de aflições, tá? Tem base em Salmo 56. Que Deus possa abençoar cada um de vocês com este conteúdo que vai estar chegando aí através de um link, né? Nós vamos mandar para os irmãos e vai estar disponível no nosso canal do YouTube, queridos. Deus possa fortalecer os seus passos, fortalecer suas vidas, que você possa se debruçar diante deste conteúdo que foi colocado para vocês aí, se fortalecer nos ensinamentos da palavra do Senhor e ter como lição, né? Nós fomos chamados e existe um chamado para uma vida de arrependimento. E automaticamente colheremos os frutos de uma vida espiritual que cada vez mais será conduzida a seu desenvolvimento com paz, com alegria, com tranquilidade. Por quê? Porque cada vez mais, quando conduzimos as nossas práticas diárias a uma revisitação da nossa consciência de atitudes erradas ou não, e nos arrependemos, conduzimos a nossa história para um caminho de vida plena com Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e até a próxima videoaula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço.